Tiago, capítulo 3, eu vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 12. Tiago 3, versículo 1 ao 12. Meus irmãos, mais uma vez, né? Tiago começando com meus irmãos. Nós já vimos que isso é muito comum aqui na carta de Tiago. Meus irmãos. Tiago não está escrevendo para qualquer pessoa, mas para irmãos em Cristo. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Acho que está dando um barulho aí. Está me desconcentrando esse barulho. Não sei se é aqui. Se for aí, pode desligar o retorno, por favor. Vou começar de novo. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos por onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Senhor Deus, estamos diante de um texto tão atual, Senhor, porque nós temos tanta dificuldade em controlar nossa língua. E mesmo assim, quando nós controlamos, os nossos pensamentos maledicentes, que maldizem os outros, estão ali presentes. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós e fale aos nossos corações nessa noite para que possamos aprender um pouquinho mais da Tua graça e da Tua misericórdia e nos ajudar a controlar este pequeno órgão, porém poderoso. E nos ajude, assim como cantamos hoje aqui, usar as palavras que saem dos nossos lábios para bendizer e glorificar a Ti, e não para causar discórdia, divisões, brigas. Ó Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender essa mensagem através do Teu Santo Espírito. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, Tiago, ele usa aqui um exemplo, né, uma analogia de uma floresta. E quando vai chegando mais ou menos ali no meio do ano, né, que o tempo começa a ficar muito seco, é muito comum nós escutarmos reportagens assim de fogo se alastrando, né? Às vezes na estrada assim, alguém está fumando um cigarro e joga lá a bituca do cigarro pela janela, e aquele pequeno pedacinho de papel com algumas fagulhas caindo ali naquela vegetação seca. Pouco tempo depois, poucas horas depois, aquele fogo já se alastrou de uma forma muitas vezes descontrolável. Muitas vezes os bombeiros só esperam o fogo apagar por si mesmo, porque eles não têm nada mais a fazer. Mas eu até pensei um outro exemplo, uma outra analogia. Pensa num vidro, né? Um vidro transparente, bonito, que você consegue ver perfeitamente do outro lado.
Se esse vidro cai no chão, quebra em muitos pedaços, você até consegue pegar, né, dependendo do tamanho dos pedaços, de onde que ele pegou, você até consegue pegar e remendando os pedaços de tal forma que você tem ou volta a ter aquele vidro tamanho original, vamos dizer assim. Mas quando você olha para esse vidro, ele nunca mais vai voltar a ser o vidro que ele fora antigamente. Mesmo depois de uma reconstrução, o vidro continua imperfeito. As cicatrizes da queda continuam lá. Através dessas duas analogias, desses dois exemplos, nós já podemos entender aquilo que Tiago está dizendo aqui. A língua é um órgão poderosíssimo do nosso corpo. E, obviamente, nós não estamos falando da anatomia do corpo humano aqui. Nós estamos falando, assim como Tiago, de uma forma não literal, né? Que a língua aqui ela está representando que a nossa fala. A nossa fala. E essas duas ilustrações que eu acabei de trazer, elas nos mostram que uma palavra maldita, e maldito vem daí mesmo, é um dito que foi mal, né, quando ele foi proferido, ele pode causar danos, às vezes, irreversíveis. Irreversíveis. Mesmo quando você perdoa a pessoa, lembra do vidro quebrado? As cicatrizes continuam lá. E muitas vezes elas vão acompanhar a pessoa durante a sua vida inteira. Danos que duram a vida inteira. O próprio Tiago fala disso aqui, né? Danos que, aqui no versículo 6, né, ele fala danos que nos acompanham por toda a carreira da existência humana. Ele usa até uma linguagem filosófica aqui para falar disso, né? Mas basicamente o que o Tiago está nos alertando aqui é: tome cuidado com o que você fala. Tome cuidado com a forma como você fala. Porque às vezes uma fala maldita pode causar danos irreversíveis na nossa vida cotidiana e também na nossa vida na igreja. Portanto, continuando aquela série que eu comecei, né? Sábio é aquele que, né? Nós já vimos muitas coisas a respeito da sabedoria. Aquela sabedoria que ele diz lá no começo que nós temos que pedir a Deus porque ele nos dá com liberalidade. Deus dá sabedoria, é só você pedir. E aí ele começa a falar de muitas atitudes que o sábio tem que ter. E aqui nós estamos diante de uma dessas atitudes. Sábio é aquele que controla a sua língua. Sábio é aquele que controla a sua língua. Irmãos, antes de a gente passar aqui para os nossos versos, eu quero só relembrar, já que o último sermão foi no ano passado ainda, né? Então a gente tem que relembrar aqui o que a gente viu no último sermão. Se você voltar aí no capítulo 2, o nosso último sermão foi do versículo 14 ao versículo 26, onde nós vimos que a fé sem obras é morta. O versículo 26 é o resumo do sermão, né? A fé sem obras é morta. Nós vimos que se você não tem o desejo de viver como uma nova criatura, você está perdendo o seu tempo aqui. Você está perdendo o seu tempo vivendo uma vida falsa, uma vida que não vai te levar a lugar nenhum. Porque vir à igreja não salva ninguém. Vir à igreja não justifica ninguém. Vir na igreja não ajuda ninguém diante de Deus. Agora, se você ama Jesus e você foi lavado pelo sangue dele, mesmo que você tenha dificuldades, você vai procurar por essas obras excelentes. E a partir de agora, a partir do capítulo 3, Tiago começa a falar um pouquinho do que poderia ser, ou poderiam ser, estas obras que ele cita aqui no capítulo 2. E nós já nos deparamos com uma que é muito difícil. Controlar a nossa língua. Controlar a nossa maledicência. Nós lemos aqui hoje, 1 Pedro, o presbítero Carlos, inclusive, focou aqui no primeiro verso lá do capítulo 2. Nós temos que nos despojar de toda sorte de maledicência. Maledicência tem a ver com aquilo que eu falo. Os nossos julgamentos, os nossos juízos sobre as coisas, geralmente estão carregados de preconceitos enraizados no nosso coração. E normalmente eles são injustos. Mesmo que na nossa cabeça nós tenhamos a
plena certeza de que estamos certos, mas normalmente nós estamos sendo injustos. Portanto, vendo aqui este pano de fundo, né, de onde que nós vemos, e depois ele volta, né, a falar um pouquinho da sabedoria, lá no capítulo 3, versículo 15, ele fala mais uma vez deste tema, né, nós podemos concluir que aqui o Tiago está falando exatamente disso. Sábio é aquele que consegue controlar a sua própria língua. E eu quero enfatizar o própria língua. Pode até parecer que eu estou sendo repetitivo, ou pode até parecer que eu estou sendo repetindo coisas desnecessárias, mas não. Muitos querem controlar a língua do outro, né? Quer controlar o que o outro fala, a forma como o outro se expressa, e quem tem que controlar isso é a palavra de Deus. Hoje nós estamos sendo exortados pela palavra de Deus a controlar a nossa língua. Então hoje, não é o Pedro que está aqui falando com vocês, a minha opinião impondo aqui para vocês, mas a Bíblia está ensinando a cada um de vocês, e a mim também, porque eu me coloco debaixo desse sermão, que nós devemos controlar a nossa língua. E o texto começa, versículo 1, versículo 2, dizendo que quem ensina deve controlar a própria língua. E aqui nós temos, na verdade, duas linhas de interpretação, né? Consultando aí os estudiosos, né? A primeira linha, que é a mais natural do texto, quando ele diz aqui, não vos torneis muito de vós mestres. A primeira linha, né, está dizendo aqui que esses mestres seriam de fato pessoas que se levantam, né, no meio da igreja para ensinar os outros. Presbíteros, pastores, diáconos, professores de escola dominical, e por aí vai. Palestrantes. O que o Tiago está falando? Olha, não vos torneis muitos de vós mestres. Por quê? Porque ensinar não é para qualquer um. Não é que a pessoa tem características, ou ela foi treinada, né? Às vezes você fez um curso de pedagogia, ela é professora, né, no seu trabalho e tudo mais. Não é que a pessoa tem essa facilidade para comunicar que ela tem que ensinar na igreja. Porque ensinar na igreja tem muito mais a ver com a integridade da nossa vida. Porque nós ensinamos não apenas com aquilo que nós falamos, mas com a nossa vida. E também com aquilo que nós falamos. Por isso que ele fala, não se tornem muitos de vós mestres. Porque ele fala que nós tropeçamos em muitas coisas, inclusive na nossa própria língua. Uma outra linha de interpretação, e Calvino caminha muito por essa linha, de que esses mestres aqui não necessariamente são pessoas que ensinam na igreja, mas são pessoas que se levantam como mestres da sabedoria para julgar os outros. Pessoas que estão, ou se sentem, né, num patamar elevado, de tal forma que elas podem olhar para as pessoas e falar assim, olha, eu estou julgando vocês porque vocês estão errados, assim, 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 assim. Eu creio, irmãos, que as duas linhas são possíveis, apesar de eu preferir ficar com a primeira, né? E nesse caso aqui eu discordo um pouquinho do Calvino aí. Eu prefiro ficar com a primeira porque eu acho que a leitura natural do texto aqui, e mais fácil de interpretar, é justamente essa. Os mestres são aqueles que ensinam, porque Tiago está falando exatamente da fala. E o que um mestre faz? Ele ensina também através da fala. Então Tiago está falando assim, olha, aquele que ensina tem que cuidar da sua fala. Porque da mesma boca que sai, ele inclusive fala isso mais para frente aqui, né? Da mesma boca que saem coisas boas, não pode ficar saindo coisas ruins. E ele diz, inclusive, aqui no versículo 2, olha, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Não é que Tiago está falando que a perfeição seja possível de ser alcançada aqui. Mas, pense só, quanto mais nós conseguimos controlar a nossa língua, mais maduros na fé nós estamos. E quanto mais maduros na fé nós estamos, mais conseguimos controlar outras tendências pecaminosas que nós temos. E quanto mais maduros estamos, mais aptos para ensinar nós estamos. Por isso que Tiago fala, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Ou seja, se nós não conseguíssemos
Se nós conseguíssemos controlar perfeitamente a língua, nós seríamos perfeitos. Mas nós não conseguimos, mas nós estamos, como Paulo diz, avançando para lá. E esse tem que ser o nosso foco, avançar para a perfeição, mesmo sabendo das nossas limitações. Ou seja, irmãos, quer ensinar? Controle a sua língua. Uma característica, eu falo agora para os homens, que os líderes da igreja têm que ter. Presbíteros, os oficiais aí, né? Presbíteros, diáconos. Uma característica muito importante é controle a sua língua. Não saia por aí, né, contando as coisas que nós tratamos internamente. Aquilo que nós tratamos internamente é tratado internamente. Felizmente, irmãos, muitas igrejas padecem por isso. Às vezes, um conselho dividido, ou uma junta diaconal que vai na casa dos outros e fica fazendo fofoca no meio da igreja. Nós temos que fugir disso. E como homens, líderes da igreja, nós temos que saber controlar a nossa língua. Lembra da minha introdução? Nós temos que controlar tanto o que falamos e a forma que falamos. Nós podemos, sim, ser duros e enérgicos, sem, contudo, perder a educação. Podemos ser duros e enérgicos sendo educados, falando com mansidão, falando com amor. Nós somos chamados para isso. Segundo lugar, versículo 3 a 5. Nós vemos aqui os dois exemplos que Tiago dá, e Tiago gosta muito de usar os exemplos. Ele já usou vários exemplos aqui para ilustrar aquilo que ele está ensinando. O ponto central dele. Qual é o ponto central? Controle a sua língua. Esse é o ponto central. E quais são os dois exemplos? O primeiro, ele fala no versículo 3, né, dos cavalos, que são controlados pela boca. Você coloca lá o cabresto, né? Você vai controlando ali o cavalo, né? Você tem que virar, você tem que parar, você tem que andar mais rápido, e você controla aquele animal forte, apenas colocando uma coisinha ali na boca dele. O outro exemplo que ele usa é de um navio. E ele completa, né? Fala assim, mesmo esse navio batido aqui por ventos fortes, ele é controlado por um leme. O marinheiro, né, o capitão do navio, está lá segurando o leme. Né? Pode ser aquele de rodar ou aquele de trás, né, que você fica direcionando o seu navio. E a pergunta que me surgiu quando eu estava preparando o sermão é: qual que é, na verdade, o que o cavalo ou o navio tem em comum para que Tiago pudesse usar esses dois exemplos para falar a respeito da mesma coisa? E ficou fácil de entender, porque o que ele está dizendo aqui é que mesmo com coisas muito pequenas, você consegue controlar coisas muito grandes e poderosas. Cavalo, um animal que é reconhecido pela sua força, inclusive unidades que nós usamos para potência de coisas hoje em dia, né? Carros, por exemplo, usa unidades de cavalos, né? Por quê? Porque antigamente a força bruta do trabalho era o quê? Os cavalos e os bois, né? Mais fortes e que realizavam trabalhos com uma certa eficiência. Mas com uma pequena coisa você consegue controlar esse animal, que é muito mais forte do que você. Da mesma maneira, o navio gigantesco, carregando às vezes cargas pesadíssimas, muitas pessoas, também controlado por um pequeno leme. Assim é a língua. E essa analogia que ele usa é uma analogia perfeita, né? Por quê? Porque a língua é um pequeno órgão. De fato, nós estamos usando aqui ela numa linguagem figurada. Para falar o quê? A fala é uma parte do nosso ser, do nosso corpo. Mas através da fala, se nós conseguimos controlar a nossa fala, nós conseguimos controlar tudo. Porque outra coisa difícil é guardar a sua fala mesmo no momento em que você quer mais expressar a sua opinião. E muitas vezes, irmãos, a nossa opinião ela não é bem-vinda. Ou muitas vezes as pessoas não querem saber a nossa opinião. Só que nós nos sentimos no direito de colocar a nossa opinião, porque afinal de contas a minha opinião é a melhor.
Como assim eu não vou dar a minha opinião? A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Principalmente quando nós falamos da maledicência. Como nós já lemos aqui em 1 Pedro. A maledicência é um mal terrível que assola, na verdade, não só a igreja, né? Porque muitas pessoas gostam de dizer, a igreja tem muita fofoca, né? Na verdade, onde tem ser humano, tem fofoca. Lá na sua família tem fofoca, lá no seu trabalho tem fofoca, no seu grupo de amigos tem fofoca. Todo lugar que tem pessoas tem fofoca e gente fazendo aquela divisão entre pessoas. Todo lugar que tem pessoas tem isso. E na igreja, infelizmente, não é diferente. Mas como mesmo Tiago diz lá na frente no versículo 10, meus irmãos, não é conveniente que seja assim. Por mais que nós olhemos para a realidade e detectemos essas coisas, nós temos que pensar